Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Serena Mente. E hoje reservamos para vocês, já digo logo de início, um tema muito delicado, mas de grande relevância. Porque, infelizmente, ele está presente em vários lares brasileiros. O tema de hoje é abuso. Prazer, eu sou a Clícia, médica, e a minha área de atuação é a psiquiatria. E hoje estou com essas duas profissionais incríveis da área da psicologia e nós temos o amor comum pela saúde mental. E além disso, vamos compartilhar com vocês sobre esse tema, tanto a base científica, mas também de uma maneira muito tranquila. Também vamos compartilhar as nossas experiências. Olá, eu sou a Luciana, psicóloga, e estou aqui com essas duas profissionais para ajudar você a se encontrar nesse processo. A minha área de atuação é terapia cognitivo-comportamental e eu ajudo mulheres a descobrir que elas podem ter um caminho mais leve pela frente. E nós aqui conseguiremos juntas ajudar você a perceber esse caminho. Eu sou a Vânia Gonçalves, sou psicoterapeuta, minha linha é a psicanálise, sou estudiosa de transtornos de personalidade, atuo também no desenvolvimento pessoal e estou aqui também para, junto com as minhas amigas, né, nós temos esse amor em comum por ajudar, né, pessoas que passam por abusos, né, e estou aqui para ajudar vocês também juntamente com as meninas. E isso é muito interessante, o tema que hoje nós separamos, quando nós vamos buscar, né, as primeiras menções é na década de 40, né, mas é um tema que hoje ainda é muito pouco falado e o que me chama muita atenção, e eu queria ver com vocês também, o quanto aparece no consultório pessoas que estão em um relacionamento abusivo, né, ou em uma situação abusiva, seja no trabalho, seja na família, seja no casamento, e ainda assim não conseguem identificar, né? Então, sim. Vocês também percebem isso no dia a dia? Muito, muito. E tem aumentado demais, né, a casuística. Então, tem chegado assustadoramente o aumento desses casos de abuso. E a gente acaba se questionando, né? Eu recebo no consultório. Isso daí é direcionado a homens, a mulheres, né? Eu acho que a gente precisa ter o cuidado para falar que não está ligado ao sexo, exato, mas sim a um transtorno, a uma conduta, às vezes a um comportamento que se repete desde pequenininho até hoje em dia, né? Então, eu percebo, tem muita gente que chega no consultório desesperada, querendo ajudar o companheiro, né, o marido, a esposa, o namorado, e não percebe que quem quer ajuda, pede ajuda. Exato. Né? Na verdade, ajuda que quem precisa é aquela pessoa que chegou. Exato. No contexto. Ela que está sobre um efeito de um abuso, né? Então, assim, o que é um abuso? É muito importante, né? Nós entendemos, né, o que é, né? É difícil isso, né? Até onde é normal certas atitudes e quando a gente começa a ver que virou um abuso. Eu acho que muita gente não consegue perceber isso. E então a pessoa vai deixando, né? Aquilo vai rolando muito tempo. E quando a pessoa se percebe dentro de um ciclo desses, às vezes a pessoa está totalmente destruída. E ela demora muito, às vezes, para procurar ajuda, né? Então, eu acho que isso é uma parte muito importante da gente fazer esse tipo de trabalho, de trazer essa informação, porque as pessoas não sabem identificar, né? Às vezes vem de uma cultura, né, familiar, né, muito rígida, então a pessoa é obrigada a aceitar tudo, principalmente a mulher, né? Então ela é obrigada a se submeter a tudo, e aí vem aí aquele lado também de que ela é a mulher, ela tem que fazer com que dê certo o casamento, ou no trabalho mesmo, né? A gente tem esse lado de querer salvar, né? Não, as coisas têm que dar certo. E aí o abuso vai aumentando cada vez mais. E quando a pessoa chega no consultório, ela já está totalmente
destruída, perdida, não sabe, na verdade, nem o que está acontecendo, né? Não sei se vocês percebem isso. Sim, eu vejo que é importante definirmos assim, o que é abuso, né? Então, para mim, o abuso é qualquer comportamento do outro que gere um dano em mim, né? Que gere um dolo em mim. Muitas vezes, as pessoas estão, por exemplo, fazendo aquela brincadeirinha, aquela piadinha que não tem graça nenhuma, mas está sendo uma agressão mental, né? Então, com qualquer comportamento do outro que venha para me ferir, isso ele é caracterizado como um abuso. Como um né? abuso, sim. Incomodou? Você não teve o seu não atendido? E eu acho que é muito importante a pessoa perceber que ela precisa entrar em contato com ela mesma. Sim. O que o meu sistema, o que o meu coração, o que a minha mente grita? Eu tô ok com aquilo? Às vezes é essa brincadeira que você falou, às vezes é uma crítica, muitas vezes uma opinião. Como é que eu me sinto? Eu sempre falo no contexto de consulta, pergunto assim, olha, e você? Porque a pessoa aprende tanto a olhar para o outro que esquece que ela também é importante. Então, quem sou eu no meio dessa situação? Quem sou eu nessa colocação? Lu, sabe o que eu percebo muito? Que muitas pessoas vão para terapia, vêm, né, para terapia, e ela fala muito mais do outro do que dela. Sim. Ela vai falar, olha, mas isso aconteceu, tá, mas e você? O que aconteceu com você? Ah, não, mas sabe, meu filho essa semana, aconteceu isso, ele teve um problema lá em casa, então a pessoa começa a contar de todo mundo da família, mas ela não chega nela. Parece que as pessoas têm medo, né, de se olhar, de entrar em contato com ela. E eu falo, gente, é engraçado, é automático, a pessoa foge, né? E é por isso que às vezes a pessoa não sabe nem quem ela é, né? E quando ela está nesse ciclo de abuso, ela vai se descaracterizando cada vez mais, né? E ela vai buscar terapia, mas ela não fala dela, né? A gente precisa puxar para ver se a pessoa se olha, né? Se fala alguma coisa para a gente poder entender o que está acontecendo dentro dela. Porque sabe o que acontece? Não sei, meninas. A pessoa aprendeu a se colocar de autora pelo abuso que ela está sofrendo. Então, ela vai falar dos outros, mas ela vai se colocar, mas eu fiz tal coisa assim, sabe? E não é, pera lá, eu não posso olhar para o outro como se fosse vítima somente de algo que está doendo em mim. Tá doendo em mim? Né? Eu não estou sendo egoísta. Eu procurei terapia, eu procurei psiquiatra por causa da minha dor. E eu não acordei de manhã e falei, pronto, é hoje que eu vou sentir uma dor. Sim. Não é. Não é assim. Tá doendo em mim, eu vou cuidar de mim. E essa é uma grande questão, né? Como falaremos sobre os tipos do abuso, o abuso principalmente o psicológico, como que nós vamos medir a dor de uma pessoa, né? Qual é o aparelho e o instrumento que vai medir o tamanho da dor da alma de uma pessoa? Não tem, né? E isso gera muito tabus, muito preconceito, né? Porque é aquela velha história, mas não parece que está sofrendo, não é tudo isso que está acontecendo. Né? E aí a pessoa muitas vezes ela vai o quê? Prolongando, ela vai deixando, ela vai procrastinando uma ajuda, uma busca por uma ajuda, e aí quando vai, muitas vezes nós sabemos como nós recebemos essas pessoas, né? Muitas vezes com o emocional despedaçado. E a gente tem que ter o cuidado também para passar isso para a pessoa, porque eu até comento muito com a Lu, né, que a gente trabalha junto, né, Lu? E a gente vê que dá vontade de você já sair falando o que você já enxergou. Sim. Né? Então você tem que ter todo um cuidado para falar que a pessoa está vivendo aquilo. Sim. Porque a gente não pode, né? Até eu falo, Lu, dá vontade de falar. Não pode, porque você pode assustar a pessoa. Então, assim, é muito delicado esse abuso emocional. Porque quando é físico, não tem como você esconder, né? Não tem como negar. Mas o psicológico, a pessoa fica tão assim, dentro daquele problema, que ela mesma não entende. Ela mesma não entende. Você tem que ir mostrando aos pouquinhos para que ela se perceba naquilo e comece a caminhar para sair. Né? Então pode demorar um tempo ainda para a pessoa começar a pensar em sair daquilo. Né? Porque dentro desse abuso tem um lado, né, que eles mostram de proteção.
Então a pessoa ela não consegue se ver, às vezes, sem aquilo. Né? É triste, mas é isso. Né? E depois, acho que mais pra frente aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa característica de quem sofre o abuso. Né? Então, o trabalho da gente é muito delicado, é de muito amor, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de ir mostrando aos pouquinhos para que ela não surte, né? Exatamente. Será que não tem também uma dúvida? As pessoas, elas atribuem a palavra abuso à questão física. Sim. E é por isso que fica muito delicada a questão de, não, mas eu não estou sofrendo abuso. Sim. Eu tô bem, né? Eu tô bem na foto, eu tô bem, né, nas redes sociais. Então, eu não tô sofrendo abuso. Eu consigo me levantar para trabalhar, eu continuo sendo produtiva. De repente, esse jeito que essa pessoa está me tratando é só um momento, talvez a pessoa não esteja bem. A gente vai justificando, né? A pessoa vai justificando, né? As atitudes nocivas do outro. Exato, né? Diz, é apenas o jeito do outro, né? A forma dele ser, olha a criação que ele teve, é o jeitinho. E vai sempre ali tentando entrar em confronto, porque muitos das pessoas que estão vivendo sobre um abuso, geralmente elas estão no início da relação em um momento de vulnerabilidade, em um momento de baixa autoestima. E uma pessoa frágil, o que ela quer? Ela quer proteção, o que você trouxe, ela quer o cuidado. E aí chega esse salvador da pátria que vai fazer tudo isso. Vai oferecer. E aí vira aquele ciclo, aquele looping, vítima e agressor. Até porque, logo em seguida, então, eu pego uma pessoa, eu entro num relacionamento e eu tô frágil. Essa pessoa vem, né, e preenche aquela situação, ela me mostra que ela pode abrir porta de carro, isso estou falando relacionamento, mas tem amizade, família, tudo. Vamos focar aqui um pouquinho em relacionamento. A pessoa se mostra protetora, disponível, né? Alguém que escuta, é maravilhoso. Sim. Então, eu que já estava frágil, continuo a alimentar esse ciclo e a pessoa, pouco tempo depois, entra para uma fase onde, para garantir o suprimento emocional ali, né, começa a dar pequenas pinceladas de um outro tipo de abuso, que é o abuso psicológico. Então a gente pode entrar agora aí nesse ponto que você falou, o que seria um relacionamento abusivo, né? O que seria um relacionamento tóxico. Eu entendo que tudo aquilo que te faz mal, né, que está te trazendo dor, é um relacionamento abusivo. O que a gente percebe muito é que as pessoas querem um diagnóstico. Então é assim, eu preciso saber se essa pessoa é narcisista, né, se essa pessoa é psicopata, eu preciso ter um diagnóstico para pensar em sair. Quando, na verdade, pouco importa, né, o diagnóstico. Não está te fazendo bem. Né? A partir do momento que você precisa procurar um terapeuta, um psiquiatra, porque chega ao ponto, né, de ter que tomar uma medicação, dependendo do caso que você chega, já é uma coisa que não está bem. Então não importa o diagnóstico, você está vendo que a tua vida está sendo minada e a pessoa fica esperando. E o que eu enxergo nessa atitude é que, na verdade, a pessoa ela quer ter essa esperança de que essa pessoa pode mudar. Porque o que a gente vê muito e a gente sabe que narcisista não muda, né, a não ser que ele queira muito. Então a pessoa ela vai buscar na gente uma resposta. Não, eu quero ver se eu tenho uma chance de ser a salvadora daquela relação. Ela está buscando isso. Na verdade, ela não quer sair. Né? Então, é complicado, né? É complicado. E aí a pessoa, então, começa a se despedaçar e chega no contexto. Principalmente, é muito legal você ter falado isso, porque não sei o que você pensa, Clícia, mas assim, a pessoa já perdeu tanto, ela já tá tão fora dela mesma,
que a única coisa que ela busca, talvez para se apropriar, é de um diagnóstico. Exato. É como se fosse ali a salvação, né? Então, e também até uma autossabotagem, porque se tem um diagnóstico, então é tratável, isso é modificável. Então, se eu diagnostico essa pessoa, seja com transtorno de personalidade narcisista, né? Eu vou conseguir ali fazer um tratamento. Nem sempre é assim, né? É muito improvável que um narcisista ele mude, porque ele vai querer uma pessoa que pratica o abuso, que tem um ego ali inflado, né, que acredita na sua superioridade, ele está nutrindo daquela vítima, que ele tem algum problema? Não, pelo contrário. Ele tem ganho. Isso, ele né? tem ganho, né? Pelo contrário, o que ele faz? Ele suga essa vítima e torna essa vítima o problema da situação. Ela passa a ser o problema, ela passa a ser a desequilibrada, ela passa a ser a instável, ela passa a ser aquela que fica com a cara sempre emburrada, que sempre está insatisfeita, né? Então tem essa inversão, né, dos valores, né? Que é essa uma das coisas que eu acho mais perverso no abuso, essa manipulação psicológica que tem. E a pessoa se apropria disso, né? A vítima se apropria desse conceito que o abusador traz para ela, e ela sai pelo mundo dizendo, mas eu fiz tal coisa, assume responsabilidades. Ela acaba defendendo, né? Defendendo. Ela valida ele, né? Exatamente, porque ela também sofre o abuso moral, né? Que é quando ele, né, o abusador, leva para ela, mas você também, né, você é muito possessiva, você é controladora, você me esconde coisas, você é mentirosa. Então, chega num ponto, eu já tive em consultório, acredito que vocês também, da pessoa chegar na situação de sessão e falar assim, eu fiz tal coisa porque eu não me lembro, eu acho que eu tô fazendo coisa que eu não me lembro. Sim. Eu acho que eu tô agindo de uma maneira, eu tô ficando louca, me diz. Eu tô ficando louca? Eu te contei todas as minhas histórias. Você sabe mais de mim do que eu. Me conta. Eu fiz. A dúvida é, né, a sensação de estar perdendo o controle da situação, né? Esse comportamento é o famoso termo, né, o gaslighting, né? Que é essa distorção. A pessoa, ela começa a duvidar da própria sanidade, né? Ela começa a falar, será que isso aconteceu? Não, mas aquela discussão não foi assim. Você não entendeu direito, não foi isso que eu quis dizer. Você está distorcendo, vai buscar tratamento de uma maneira pejorativa, né? Sim, sempre a projeção ali na vítima, né? Sempre a questão é o outro. E a vítima, ela olha tudo isso e ela fica perdida. Porque o que no abuso é muito comum? É o que? Isolar essa vítima, é o isolamento dela. Então, ela começa a ter vergonha de falar para os amigos, começa a ter vergonha de falar com os familiares, e o único porto seguro dela é esse abusador. Que faz o quê? Cada vez confunde mais essa mente. E eles falam, né? Eu tô fazendo isso pro seu bem, né? Então a pessoa fala, poxa, mas eu não quero tal coisa, eu não quero ir em tal lugar. Não, mas isso aqui vai ser bom para você. Eu não quero que você sofra com problema de saúde no futuro, por exemplo. Vamos lá, você precisa ir pra academia. Porque eles gostam, né, muito da questão da imagem, né? Então a pessoa fala, não, mas eu não quero. Não, mas isso é pro seu bem. Já pensou? Olha só como é terrível. Eu não quero que você fique velha e, de repente, eu, vou ter que cuidar de você. Já pensou você aí? Gente, olha que crueldade. Então, assim, a pessoa não tem direito nem de envelhecer. Não. Né? Porque, nas palavras, sutilmente, ele vai colocando coisas que vão deixando a pessoa apavorada. Não, eu não posso envelhecer, eu não posso errar, eu não posso ser eu mesma. Daqui a pouco, é assim, eles veem algo em você. Eu não gosto, porque eles têm uma ideia, né? Eles formam uma ideia de como eles querem que você seja. Se qualquer coisa sai fora, eles vão lá e te quebram, eles arrancam um pedacinho, vão tirando aquele outro pedacinho e vai te moldando. Daqui a pouco, você é um robozinho dele, ou dela, né? Porque a gente está falando aqui, né? Mas tanto homem como mulher. E você não percebe, porque você, eu prefiro deixar, porque eu não quero briga, então eu vou deixar isso aqui. Eu gostava tanto de ler, mas eu não vou ficar lá no quarto lendo, porque ele pode ficar chateado, porque ele está lá na sala, eu preciso ficar com ele, pronto, aí você já não lê mais.
eu gostava tanto de dar aula, mas, puxa vida, se eu for dar aula, eu vou ficar mais tempo fora e ele precisa de mim. Pronto, você já não dá aula mais. Quando você vai ver, você não vive mais a sua vida. Sim. Entendeu? Então, é grave, é sério. E ele sempre vai te cobrar, porque não é suficiente. E você pode dar tudo. Sim. É um buraco sem fim. Você nunca vai preencher. Nunca. Esquece, você pode fazer o que for. E o mais doloroso disso é o quê? Chamar isso de amor. Chamar isso de amor. Né? Então, assim, é tão interessante que o outro, ele quer moldar. Ele não gosta do que você não é da sua essência. Né? O que você trouxe é o que ele idealiza. Né? Muitas vezes o abusador, ele tem idealização profissional, social, e ele tem a idealização também da vida emocional, da família que ele quer constituir. E, na verdade, você só é uma pecinha do quebra-cabeça. Ou seja, né, você serve para algo, serve como uma ponte para a conquista de um objetivo. Exatamente. Né? É uma crueldade sem fim, gente. E aí a gente entra naquele esquema, porque depois o que eu observo que vai virar para a vítima e vai falar assim, você já não é mais a mesma. Você não é aquela pessoa que eu me apaixonei. É óbvio que não. Sim. Se essa pessoa está buscando na vítima o suprimento, significa que nesse ponto que o abusador fala para a vítima, você não é mais a mesma, e ele já se apropriou de tanta coisa que é óbvio, você tá vazia. Você vai esvaziando. Você vai esvaziando. A tua personalidade passa a ficar nele e você fica com aquele vazio que ele tem interior. E ele aí transfere para você. E aí você não percebe que aquele vazio nunca foi teu. Nunca foi seu. É dele. E ele é vazio. Ele não tem nada. Vazio. Né? E você vazia, né? Um Walking Dead ali, né? É uma pessoa que nunca vai ser suficiente porque você foi drenada. Exatamente. Ele vai pegando tudo aquilo que ele viu em você no começo, porque você foi alguém que ele gostou, né? Ele olhou, ele te estudou, porque eles são ótimos, né? Sim. Ele te estudou e ele fala, peraí, é aqui. Então, é aquela loucura no começo, né? Porque todo começo é uma maravilha e eles gostam dessa coisa da novidade, né? Então, você fala, gente, encontrei minha alma gêmea. Ele gosta de tudo que eu gosto, porque ele vai fazer tudo que você gosta, Clícia. Sim. Ele vai procurar. Se você gosta de dançar, ele vai aprender a dançar. Se você gosta de ir para a igreja, então ele vai fazer isso. Ele vai virar um beato. E você vai falar, gente, perfeito. Né? Quando ele já conquistou, aí ele começa a te isolar, né? Te isola e começa já a mudar o jeito, vem uma frasezinha meio, né, como que eu vou dizer, que te denigre, ou te deixa pensativa, e aí ele vai indo, até que chega nas maiores violências mesmo, né? Sim. De não ter mais pudor mesmo, de te deixar num canto e você naquela busca desesperada, eu preciso recuperar aquilo que eu tinha no começo, então eu preciso ser, peraí, então eu tenho que melhorar alguma coisa, o problema sou eu tenho que melhorar. Isso lembra muito a questão do ciclo da violência, né? Da violência. Porque geralmente esses relacionamentos abusivos, a forma como eles terminam não é a forma como começa, né? Porque quem vai se relacionar com uma pessoa agressiva, que te trata mal, te desrespeita? Ninguém, né? Ninguém vai entrar nesse caso. E aí vira esse ciclo da violência. Por quê? Nós temos a primeira etapa, que é essa etapa da tensão. Então é quando começa a ter essas brigas mais acaloradas, ou aquela coisa mais sutil, começa a desfazer de você no meio da sociedade. Então vai fazendo essa tensão, até que chega o ponto, né, se isso vai se estendendo, pode chegar ao ponto de uma possível agressão física mesmo, né? Que é comum, né? E aí chega nessa agressão física, tem a ruptura parcial. E aí, o que acontece? Passa-se os dias, as horas, volta à terceira etapa, que é o que a gente chama da lua de mel. Todo arrependido, realmente. Convertido.
nossa, eu sou o novo homem, você é a mulher da minha vida. Como eu nunca percebi isso? Hoje eu percebi quem é você. Nossa, você não é frágil. consigo viver sem você, né? E às vezes vem até ali de uma maneira sutil a manipulação. Sem você eu prefiro morrer, né? Eu prefiro desistir da minha existência. Aí vem uma viagem dos sonhos, né? Nesse meio tempo, um presente. Né? Aquele buquê de flor. E aí o que acontece? Volta o ciclo de novo. Exatamente. Né? E aí esse ciclo ele vai permanecendo até que de alguma forma a pessoa ou ela sofre uma consequência grave ou ela tem um start. Né? E esse ciclo da violência nós percebemos o quê? O quanto ele está presente no dia a dia. Né? E quando a pessoa está submersa nesse ambiente, ela não enxergar essa situação. Né? Tanto, por exemplo, quando fala-se em feminicídio no Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo no ranking do feminicídio. Absurdo. Né? Por exemplo, a cada 2 minutos uma mulher é espancada. A cada 90 minutos acontece um ato de feminicídio. Né? E por que isso acontece? Se é um tema que nós falamos, como eu disse, os primeiros termos vieram na década de 40. Né? O que nós precisamos é exatamente isso, é falar. Porque o que mata, o que destrói é o silêncio. Né? É as pessoas verem as situações acontecendo e serem ali passivas diante daquilo, né? Porque qual é a principal arma ali do abusador? Ele conseguir te intimar e te diminuir, né? Sempre ele tá o quê? Minando a sua autoestima. Outra coisa alarmante que eu pesquisei é que 40% dos casos de abuso acontecem dentro de comunidades religiosas. Isso me chocou, porque é um local onde devia ser de acolhimento, de validação, de apoio, a gente encontra os casos também de abuso. E ainda assim, até no meu Instagram eu falo bastante sobre isso, sobre a questão da omissão dentro das comunidades religiosas. As pessoas preferem não se envolver, né? Do que ajudar. Então as pessoas preferem não se envolver. É melhor deixar quieto, isso é coisa de marido e mulher, isso não é problema da gente, eles vão, né, casou é pra sempre. Então as pessoas fazem vista grossa e tudo que essa pessoa nessa hora precisa é de validação. E ela não encontra. Suporte. Então eu acho que é uma caminhada muito solitária. A vítima de abuso, ela tem uma caminhada muito solitária. Ela vai encontrar apoio na terapia e em pessoas mais próximas que conheceram o que ela viveu. Porque só vai entender quem já viveu. Ou quem já acompanhou quem viveu. É um profissional. Então, eu digo que é uma caminhada solitária. E é terrível quando você se encontra dentro disso. Porque você, muitas vezes, não sabia que era assim. Né? Você criou uma expectativa de que você tinha amigos e, de repente, nessa hora somem os amigos. Nessa hora somem até pessoas da família. E aí você fala, o que eu vou fazer agora? Né? Por isso que eu falo que o nosso trabalho é um trabalho de um acolhimento, né, gente, de uma importância, né? E tem poucos profissionais especializados nesse tema. Muitos psicólogos e psiquiatras não sabem lidar com isso. Vocês concordam? Sim, despreparados. Não tem preparo. E aí, Lu, eu queria saber um pouquinho, a gente tem uma coisa em comum, né, nós três. Nós três já vivemos em algum momento da nossa vida um abuso, né? Então, não é à toa que a gente se uniu, né, para fazer esse trabalho, né, do Serenamente. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, porque parece assim, as pessoas falam, nossa, mas mulheres tão inteligentes, estudadas, né, trabalham com isso, como que pode ser envolvida num ciclo desse, né? Então, a gente está aqui para mostrar para você que isso acontece, né, também no nosso meio. Você não é a única ou não é o único. E a gente decidiu, né, abrir um pouquinho dessa experiência da gente para você poder ver que isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, vou pedir para a Lu falar um pouquinho, né, do que ela já viveu, e depois a gente também vai falar um pouquinho, né, Clícia? Então, no meu caso, assim, também cumpriu os requisitos, né, os passos de todo abuso. Então, o começo são flores, né, é bom de conversar, é bom de passear. Sedutor, né, gosta das mesmas coisas. Com o tempo,
eu fui percebendo então que essa pessoa tinha muito ciúme e começou a ter algum tipo de vigilância. Olha, você falou com pessoa de tal jeito, mas eu acho que deveria ser de outro. Frequentávamos os mesmos ambientes, passamos a ter os mesmos amigos. De repente, eu comecei a me perceber com os mesmos gostos. E tudo fica lindo, maravilhoso, né? Já no começo da relação, ou mesmo do casamento, começou a ficar mais intenso a questão das cobranças, né? De falar que eu não podia falar com outros homens de certas formas, não podia mandar emoji em conversa de WhatsApp. Não controlava tudo que você fazia, assim, né? Na questão, tinha algum problema que ele precisava fazer um ajuste, né? Um ajuste, né? Só que ao mesmo tempo, nunca cortou, assim, 100% relações com amigas que antes eram namoradas ou... Então só servia pra você, aquela regra que ele colocou é só pra você. Via unilateral, né? Via unilateral. Mas aí o que acontece, né? Se eu conversava com alguém que foi ex-namorado ou qualquer coisa desse tipo, tô traindo, Sim. né? Coisa que não aconteceu. Nunca. E aí eu comecei a me perguntar também, né? Puxa vida, acho que eu tô fazendo coisa errada, acho que eu tô envergonhando essa pessoa, né? Eu não percebia que eu tava fazendo desse jeito. Sim. Então comecei a ficar super preocupada, né? Poxa, falava que eu tinha conversa escondida, vai ver que eu tenho mesmo, né? Então a gente começa a se questionar, né? Será que tá certo, né? Porque você fica confusa, né? Fico confusa. Porque eles têm um poder de falar de uma forma que você acredita no que ele fala. Você não consegue ter uma discussão com uma pessoa dessa. Não. São extremamente manipuladores, não tem condições de falar. Aliás, isso é uma coisa que eu queria até colocar. Não entrem em discussão com narcisista ou abusador, porque você não consegue. Você sempre vai perder. É o terreno deles, né? É a manipulação, né? Ali é onde eles são mestres. Sim, né? Você vai perder. Não, e o mais interessante é assim, chega um ponto que eu mesma comecei a me agredir porque descredencia tanto, a gente se perde tanto da gente que eu cheguei a um ponto de falar, olha, não consigo mais ter voz, não consigo mais, né, argumentar com você. Então eu que nunca fui uma pessoa agressiva, comecei a ser. Eu que nunca fui uma pessoa de usar palavras de baixo calão, comecei a usar. Né? Aí ele coloca, você é tóxica. Você se bateu. Você é louca. Você se bateu, você é louca. Eu tenho vídeo de você se batendo. Tem, claro, lógico. Mas por quê? Por quê? Né? Então, assim, o que leva uma pessoa que é psicóloga chegar num ponto de se despedaçar, né? Se despersonalizar e falar agressão é tanta que dói menos se eu for desse jeito, se eu me agredir, do que ouvir uma palavra tua. Sim. Falando que eu menti, falando que eu traí, coisa que eu não fiz, né? Então assim, mas eu tô gravando, ok. E isso você pode mostrar, você pode ter que foi verdade. Agora a traição não foi, a mentira não foi. Sim. E você vê também a dificuldade, né, que eles têm essa questão da sedução e eles são aquela pessoa boa praça, aquela pessoa que paga tudo para todo mundo, é o cara que está sempre preparado para ajudar, ou a mulher preparada, e quando você vai falar, as pessoas não vão acreditar em você, porque o que acontece com a gente também não fala para os outros, é aquela hora que eu falei para vocês aqui, que eu trouxe para vocês, que a gente ajuda eles, a validação deles. Porque a gente não costuma falar. Porque como é que você vai falar que você está com uma pessoa que te ofende, que te humilha e você continua lá? E nas redes sociais, como o relacionamento é perfeito. Você posta as fotos. Na igreja. Sim.
né? Então, como que você vai falar? Você tem vergonha? Peraí, né? Porque eles são mestres em entrar nessa questão que é o abuso moral, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eles criam aquela máscara social, o cuidador, o protetor, aquele que toma frente, mas dentro de 4 paredes, né? Como diz aquele velho ditado, é comer um saco de sal junto, né? Um saco de sal. E aí você fala, gente, mas como que eu vou falar isso, né? Que vergonha, que sentimento que vem, né? Vergonha. Né? Aí a gente, geralmente, né, a vítima, a empata, né, ela fica até mesmo com medo de expor a pessoa. Né? Olha que absurdo, você está sendo maltratado e você ainda assim está se preocupando, né? Sim. Gente, eu acho que é muito cruel, porque eles sabem, né, todo esse movimento que a gente tem, e é o que a Clícia falou, por isso que eles fazem. Porque eles sabem que a gente provavelmente não vai falar. Eles vão tentar sempre nos calar, né? Porque calar. eles vão nos sugando tanto, que de repente você olha e fala, cadê minha identidade? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Nossa, eu batalhei tanto e estou vivendo essa situação. Muitas vezes nós olhamos e falamos, né, pra gente mesmo. Mas eu programei tudo na minha vida, planejei, foi tudo feito com tanta verdade, com tanto, né, ali esforço, e de repente eu me vejo nessa situação, né, até nós aceitarmos que caímos nessa isca, nessa cilada. E outra coisa, Clícia, a gente faz e enxerga o outro a partir daquilo que a gente é. Sim, então, você nunca vai desconfiar. Você não vai pensar, então peraí, é inimaginável que essa pessoa esteja comigo e já esteja com outra e que ela esteja me enganando, porque a gente não faz isso. Não. Você entende? Então, assim, é isso que eu acho também complicado. É aquela coisa também que a gente ouve falar, a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Então, eu percebi isso, que depois de um tempo, eu falei, gente, eu idealizei ele também. Sim. Da mesma forma que aquele abusador te idealiza, que ele vai arrancando os seus pedacinhos, a gente também idealizou. Então, eu enxergava aquela pessoa da minha perspectiva. Sim. Né? Porque você concorda que quando a gente se envolve, a gente também está realizando ali algum sonho, a gente também estava buscando algo. Foi assim com você? Foi assim comigo. E então, comigo também foi da mesma forma, né? Eu tinha um sonho de ter uma família e até a minha filha falava, mãe, mas você já tem uma família. Né? Mas é aquilo que eu falo, a gente vem da família da gente que tem que ter o marido, a mulher, os filhos. Aquela coisa, padrão, né? Então eu achava que faltava algo e aconteceu dessa forma, né? A pessoa era muito sedutora, né? Era bonito. E tinha uma estabilidade, coisa que eu ainda não tinha na época. Então eu pensava assim, poxa vida, agora eu encontrei a pessoa que vai me trazer a família que eu queria, né? Tinha também filhos como eu, né? Então a gente começou aquele relacionamento e muita paixão, né? Nossa, gosta do que eu gosto, as mesmas músicas, nossa, melhor viagem da minha vida. E aí então, né, veio o casamento. Não, precisamos casar. E outra coisa, o casamento geralmente é muito rápido. Intenso. Não demora muito para a pessoa te sugerir isso, né? Eu não sei se eles têm medo da gente descobrir, sair. Exato. Então, em 6 meses, assim, num ano, geralmente, acontece alguma coisa desse tipo, né? O pedido e tal. E aí, em um ano, mudou, né? Então, aquela coisa maravilhosa que existia começou a... Sai daqui, não quero falar com você. E eu naquela coisa de começo de casamento, né? Não, mas eu queria... Vamos né, dormir, já tá... Não, sai daqui. Né? Eu tô assistindo meu filme. Aí eu falei... Gente, é como se fosse outra pessoa, né? Então, aí começa, sutilmente. Olha, não é bem desse jeito que você podia melhorar. Então, assim, nada do que eu fazia era suficiente. Tudo que eu realizava... não estava bom. E eu sentia, gente, uma coisa que eu também percebo muito no ciclo: inveja. Muita. Eu percebia que cada vez que eu tinha uma conquista, não era uma felicidade verdadeira, né? E a pessoa quer sempre estar como responsável por alguma coisa boa que você conquistou. Ah, mas se não fosse eu, você não estaria ali.
Se não fosse a minha ajuda que eu te dei no começo, você não estaria ali. Sim. Nunca é você. Sempre tira os seus créditos. Não é né? a tua capacidade, não é o teu esforço, não é. É porque ele te ajudou. Sim. Né? Então, quando a gente se vê nessa situação, você começa a pensar realmente que você não tem capacidade sozinha. Né? Então, eu sou empresária, né, contábil também, e eu percebi assim que todas as minhas conquistas, conquistei alguma coisa, não tinha aquela coisa que você tem quando conta para uma amiga. Sim, aquele brilho. Sabe aquele né? brilho? Puxa, que legal. Já começa a nem contar. Não dá vontade. Né? Não dá vontade. Aí passa o tempo, a pessoa fica assim, mas você nem conversa comigo? Você não me conta mais. Você não fala nada, que vontade que você vai ter? Né? Então você vai vendo que vai piorando, né? E vai piorando, aí já partiu para as ofensas, né? Que não dá pra gente falar aqui as palavras, né? Que são terríveis, da nossa moral mesmo, né? E é na frente de filhos, de mãe, de familiar, a pessoa não tem mais pudor. E outra coisa que eu falo que é muito perigoso é que nenhuma violência física começa só pela violência física. Ela começa primeiro com esse tipo de violência. Então, comigo foi assim, né? Não chegou na violência física, porque através de vídeos como esse que a gente está fazendo hoje, o podcast, eu entendi onde eu estava, o que eu estava vivendo. E aí, então, eu consegui sair, né? Então, funciona assim, foi exatamente assim. Aí teve o descarte, né, que a gente depois vai falar também. Então, é assim, gente, é um ciclo de coisas que você vai ficando muito mal. Vem a ansiedade, eu tive um câncer, né, no meio desse caminho eu tive um câncer. E foi assim, só crises de pânico à noite, né. Fui levada pro pronto-socorro pensando que eu estava infartando, era uma crise de ansiedade forte, de pânico. E isso, gente, é o caminho de quem fica, né? De quem não sai. E a Clícia também deve ter tido uma experiência parecida. Na verdade, só muda o CEP, né? Só muda o CEP, porque as histórias se repetem, né? Então, comigo, por exemplo, o que me chama a atenção é essa intensidade, né? No começo é muito intenso, é muito forte, realmente, assim, te leva, é o Bob Love, né? O nome, né? Então, aquela explosão de amor muito grande. Então, essa intensidade. Então, assim, com poucas semanas você é pedido em casamento, né? Sim. Então, é aquele impacto. E aí, ao longo do tempo, nós vamos percebendo esse aspecto da pessoa ir te anulando, né? E de tudo isso, hoje o que eu vejo que foi, digamos assim, a forma onde a pessoa entrou, né, e fez todas as coisas, foi a dificuldade em que eu tinha de colocar limites. Eu não queria nesse momento, não queria dessa forma, e você vai abrindo espaço, você vai se anulando, e aí a vontade do outro, ela vai prevalecendo, né? Sim. E aí, de repente, quando você se vê, você tá no oceano aí perdido. E quando você não dá o que a pessoa quer, vem os ataques de fúria. Bem, né? Porque a pessoa, ela quer, e do jeito que ela quer. sim. Quando você se posiciona, que nem você falou da questão dos limites, aí começa a crise, né? A ferida narcísica, né? Ela é afetada. E aí a pessoa fica furiosa, entendeu? E ela não se conforma. Eu falo até, eu acho interessante que na psicanálise a gente fala, né? Que Freud, ele fala da fase, né? Da infância. Então, eu enxergo o narcisista como se ele tivesse parado naquela fase. É um adulto no corpo de uma criança de 3 anos. Sim. Então, a criança, quando ela quer alguma coisa, ela vai fazer a birra. Sim. Vocês vão começar a enxergar o narcisista. Ela vai fazer a birra, ela vai bater a porta, ela vai jogar coisa. Gente, Freud explica realmente. Porque eles vão agindo como uma criança mimada que não conseguiu o que quer. Então ele vai gritar, ele vai espernear, entendeu? E quando eles estão bem, eles vão agradar. Sim. A criança, ela também agrada a mãe. Muito. Ela faz de tudo. Beijinho, daqui a pouco, contraria. Então eu enxergo um pouco, para eu conseguir entender esse transtorno, eu fui lá atrás e comecei a observar o comportamento infantil, né? Sim. Aí a gente pode estudar Piaget, né, que são os que falam bastante sobre isso, e a gente vê que é uma repetição, eles pararam lá, entendeu? E eu já cheguei a observar, inclusive, gente, eu olhava assim, eu falava, gente, parece uma criança.
Sim. Sabe, você é um adulto de, sei lá, 50, 40 anos fazendo birra. Sim. Pessoas, porque eles são pessoas também que ocupam cargos de importância, não são qualquer pessoa, eles são pessoas inteligentes. Então você fala, não é aquele homem que eu vejo, né, agindo assim, trabalhando. Parece uma criança. Então, é sério, é um transtorno, é uma parte biológica também, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de achar que isso pode mudar e você ficar por anos esperando por isso, né? Então, precisa ter realmente o limite e ver a hora que tem que sair. Exato. Porque eu não vejo muita esperança nessa questão de mudança, né? Porque quando fala-se, né, nesses abusadores, nesses quadros de personalidade, eu falo assim que tem 2 pilares importantes. Tem um pilar tanto comportamental, a história de vida dessa pessoa, ele pode, né, isso, né? Ele pode vir ali de uma família em que ele não foi validado e o tempo todo ele quer que você valide ele. Sim. Ou o contrário, né? Uma família que fez, né, tudo pelo príncipezinho encantado. Né? E aí você tem que continuar se curvando a ele. Então tem muito essa parte comportamental e tem a parte genética, né? Tem um estudo que foi feito, foi na Alemanha e na França, né? Que eles falam que há uma alteração da massa cinzenta na ínsula, né? Sim. Então foram feitos ressonância, tomografia, então existe uma alteração ali neurobiológica. Existe, né? Exatamente. E que leva a esse tipo de comportamento. Então, assim, pode mudar? Tá. De repente a pessoa não tem o transtorno, ela está tendo só alguns, como é que eu vou dizer? Porque tem pessoas que têm o transtorno e tem pessoas que têm fases, né, que ela está passando ali. Você vai esperar para ver? Pode demorar uma vida. Pelo amor. Sabe, gente? É isso que eu penso. Você vai esperar para ver? Você não sabe. Né? Até para você diagnosticar é difícil, porque você precisa estar acompanhando essa pessoa, você precisa entender o histórico dela, né? Que nem a Clícia falou. Realmente, a criança que foi muito mimada, ela tem também esse comportamento, e aquele que foi rejeitado. Que aí a gente parte para os dois tipos, né? Que é o oculto, né? O narcisista oculto e o grandioso. Mas os dois são nocivos, né? E inclusive, eu acho que o oculto é até pior, né? Porque ele se faz de vítima, ele te difama, então, assim, não tem nada de bom nisso, né? Não dá para ter pena, né? E aí, tem uma coisa que eu falo sempre para paciente que é assim, e se fosse alguém que você ama? Né? Eu mandava sair, eu dava ajuda. Você seria paciente? Seria, mas eu ia perguntar, o que você perguntava para a pessoa? Eu ia perguntar como que ela tá naquela situação, como que ela não percebeu. Tá bom, imagina que você é a pessoa que você ama, porque até agora você não se amou. Todo o amor que você tinha, você entregou. Perfeito, Lu. Todo o cuidado que você tinha, você entregou. Você entregou. Só que isso tudo nasceu em você. É teu. Se apropria do que é teu. Né? Então, quando essa pessoa vai embora após o descarte, ele leva, a impressão que dá é que ele leva com ele um pedaço seu. Não se esqueça que tudo isso que você entregou para ele é teu. Sim. Né? Ele tem uma apropriação indébita. Exatamente. Agora você falou um termo contábil. Viu? Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta. Faça. Por que vocês três, que estudam, né, conhecem todos os sintomas e tal, acham que da mesma forma vocês caíram nessa cilada? Bem, comigo aconteceu antes de eu ter a especialização, de atuar na saúde mental, e eu vejo que o que me tornou frágil foi muito uma questão cultural, né, da região que eu sou. Então nós percebemos ainda, o Brasil como um todo, machista, né, então a questão da passividade, da permissividade foi um ponto aí, e a falta de experiência, né? Dentro de um ciclo religioso de tudo, onde você tem várias regras, você acredita que aquilo é o certo e vai deixando. O meu também foi mais ou menos isso. Eu não tinha essa especialidade de transtornos do Cluster B, né? Que seria o grupo B, que trata exatamente desse tipo de personalidade. E então
eu tinha também uma questão muito forte religiosa. Então, eu não poderia sair de uma relação se não houvesse uma traição, algo consumado que eu pudesse provar. Então, no meu caso foi assim, eu fui ficando porque eu achava que eu tinha que ter algo que eu pudesse provar para alguém. Então, fui deixando por muitos anos, até que a dor falou muito mais alto. Eu falo que a gente só fica até onde a dor fala mais. Chega uma hora que a dor é tanta que você sai e você não tá nem aí para a opinião de ninguém. Eu fui por falta de amor próprio mesmo, que eu já era psicóloga, já conhecia, e aí eu digo assim, quem sofre, quem passa não é a psicóloga, é a mulher. Exatamente. Né? Então assim, quando percebe que tá num ciclo tóxico, no meu caso foi assim, não acredito, aconteceu comigo, mas aí já tá envolvida, né? Já tem toda uma situação. Já tô casada, já tem família envolvida. Sim, muita tem coisa, né? Muita coisa. E tem muito, acho que do cuidador, de falar assim, pera, eu dou conta, eu vou ajudar, eu vou cuidar, né? Tem jeito. Deixa eu colocar para dentro aqui uma situação, mesmo sabendo, não tem solução, mas aí a gente vai para uma vez, e se a pessoa quiser? E se ela identificar? Não. E aí vem uma explicação muito interessante que é assim, a vítima, né, a gente pode falar um pouco da neurologia, a vítima está tão entupida de cortisol, Sim. porque é tanto estresse diário, a gente nem dorme direito. Sim. Não dorme direito, não come direito. Não dorme. Né? Tanto que a pessoa sai com estresse pós-traumático, né? A maior parte sai assim. Sim, vem vários desdobramentos disso, né? Então, os desdobramentos, por exemplo, os mais comuns mentais, né? O TEPT, que é o estresse pós-traumático, ataque de pânico, Sim. depressão e também Todo mundo físico, junto. né? É o cabelo que começa a cair, memória né? fica ruim. Memória Então, fica isso que eu ruim, queria falar. Memória doença péssima. autoimune. Muito. Câncer. Gente, excesso de cortisol, ele envenena, ele é tóxico para o cérebro. E aí todo dia cortisol. E a gente, Lu, não querendo te cortar, mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque isso às vezes faz a pessoa sair. Quando ela percebe que aquilo vai afetar o corpo dela, a saúde dela, ela vai pensar, peraí, eu quero isso? Eu quero ter um câncer? Eu quero ficar deprimida? Entende? Eu acho que isso que a Lu falou é muito importante, né? Quando a pessoa percebe que aquilo vai te afetar a esse ponto, você começa a engordar, você não consegue perder peso. Muito. Gente, acontece um estrago. Sim. Você se olha nas fotos e fala, gente, não sou eu. Sim, onde eu estou, né? O corpo começa a gritar, né? A mente, você vai tentando ali, né? Você vai sendo oprimida, mas de repente o corpo grita, O corpo né? grita. O grita, eu estou tendo um ataque de pânico, eu estou morrendo, meu Deus, a minha tireoide tá toda inflamada, Sim. o ciclo menstrual tá tudo alterado, Tudo. crise de enxaqueca que não tem remédio que passa, Insônia. Gente, você falou da E é crise de daí enxaqueca. pra pior. Eu queria falar isso pra vocês, eu acho que eu nem comentei. Eu tinha crises assim de enxaqueca absurdas. Olha só. Eu chegava, por exemplo, eu ia para um shopping. Isso aconteceu várias vezes. Eu tinha que ir pro banheiro vomitar, porque eu começava a ter tanta dor que eu tinha que ir. Já cheguei a parar na enfermaria de shopping, indo passear, gente. Era para ser um momento alegre, eu devia estar bem, mas já tinha acontecido tanta coisa lá em casa que quando eu chegava ali, que era o momento de eu me divertir, eu estava lá no banheiro passando mal, entendeu? E eu não associava. E eu falava, gente, eu preciso descobrir por que eu tô com essa enxaqueca. Nunca mais tive. Então. Entende? Então, assim, eu acho que seria legal a gente abordar agora um pouquinho também como sair, né? Como sair, Lu? Eu acho assim, vou falar do primeiro ponto, eu acho que é primeiro reconhecer que você está dentro de um ciclo de abuso. Identificar, né, o que é um abuso. Né? É o mais Então, difícil. Primeira parte, como que a gente identifica? Autoconhecimento, busque informações. Se você começou a procurar isso, é porque alguma coisa já não está bem com você. Então, busque informação. Ainda bem que hoje tem muita coisa disponível, gratuita, né? Sim. Eu ponho esse ponto. Você quer colocar outro?
Além de pra buscar sair. ajuda, né? Além de buscar ajuda, além de identificar, é assim, ser paciente com o processo. Porque quando a pessoa se percebe naquilo, ela vai se culpar. Tem muita culpa. Tem. Culpa, vergonha. Então, o primeiro ponto é assim, você não tem culpa, você não tem culpa. Você vai sentir vergonha, você vai se perguntar, por que eu? Sim. Por que eu caí nessa? A gente não acorda de manhã e fala assim, pronto, hoje é o dia que eu vou me enfiar num relacionamento tóxico. Não, você não fez isso, tá? Então, meninas, ser paciente com o próprio processo é importante para perceber que tem tempo. Então, a gente não cai num ciclo de abuso e se percebe em 2, 3 dias. E a gente não vai sair dele assim. Também em 2, 3 Pode dias. ter pressa, né? Não vai sair rápido assim, Não né? vai. Não foi rápido que a gente construiu Entrou, tudo né? isso, né? Então, foi construído. Poxa vida, são quantos anos? Sim. Quantos anos só na nossa história cada uma de nós Sim. ficou? Quantos anos cada mulher, cada caso que chega até nós? Então eu sempre digo, quantos anos você ficou? 10, 15, 20? Tá. Então você começou um processo terapêutico de reconexão. Sim. Tem quanto? 1 mês, 2? Como que você pode querer resultados, né? Assim, Né? tão rápidos? Eu digo assim, o processo está de luto, demora no mínimo 1 ano, porque é tudo primeiro. Sim. Né? Então, terminar um relacionamento agora, você vai ter o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira Páscoa, primeiro tudo. E tudo vai ter marca. Vai ter o primeiro passeio nos lugares onde costumavam ir. E vai disparar gatilho. São os vai ter gatilhos. crise. É péssimo. Então, é importante ter rede de apoio, Sim. paciência e engajar num processo terapêutico. Com psicólogo e com psiquiatra, né, Cleice? Sim, é importante, né, buscar toda essa rede de apoio e o principal é a informação, né? Então, assim, hoje eu deixo para você, homem, mulher, que está enfrentando aí, se você está na dúvida se está em um relacionamento abusivo ou não, presta atenção. Essa pessoa que você tem sentido angústia, desespero, desconforto quando está com ela? Vá atrás de informação. E vá atrás de informação com segurança. Porque é desafiador? É desafiador. Mas tem solução. Porque nós 3 passamos e superamos. Sim, E não- você também pode. E é possível sair. É possível sair. É o que eu falei. Falar para você também aí. É uma caminhada às vezes solitária. Sim, é solitária. Mas é necessário. Eu falo que as pessoas hoje, elas não querem passar por desertos. As pessoas não querem sofrer. Então, elas buscam substituir, né, aquela perda que ela teve na sequência. E não tem tempo de se conhecer, de lembrar o que ela gosta. Muitas vezes você nem sabe mais o que você gosta. Muitas vezes você não sabe mais os cheiros que você gosta, né? Se é de café, se é de terra molhada, se é de um perfume, né? Porque você se anulou. Esse é o momento que você vai se redescobrir. Você vai fazer aquilo que há muitos anos talvez você não faça mais. Você não assistia mais o filme que você gosta porque ele não gostava. Agora você vai poder assistir os seus filmes, você vai poder ir aos lugares que você gostava. Então aproveite essa fase, né? É possível sair. Dói, é dor de morte, porque é um luto que você vai viver. Eu digo que eu sentia dores mesmo físicas. Gente, Eu ia tomar banho, quando a água batia no meu corpo, eu sentia calafrio. O primeiro dia que eu tive isso, eu encontrei a Lu, ela me acolheu, né? E aí eu senti, né, aquela dor de morte. Então aqui a gente já tá, né, partindo aqui pro final, né? É uma pena, né, porque a gente gosta muito de falar disso, mas eu já queria deixar então a minha mensagem para as pessoas que é isso, vai ter a dor de morte, vai ter o luto, mas a gente precisa passar. Não fuja do seu deserto, né? É no deserto que a gente cresce, é no deserto que a gente vai enxergar quem a gente é, sabe? Não fuja, não tenta substituir essa pessoa porque você está fragilizada. A tendência de você colocar novamente uma pessoa abusiva na sua vida é muito grande. Então, passe pelo deserto. Seja solitário, mas não sozinho, né? Exato. Você não está sozinho. Sim.
E para vocês, eu deixo aqui a seguinte reflexão. Até quando você vai ficar vivendo com migalhas de um relacionamento e vai tomar uma postura e tomar as rédeas da sua vida? Encontrar um novo caminho é possível. E a gente está aqui para te ajudar nesse processo. Não porque você precisa, mas porque você merece. E, gente, eu quero, né? A gente vai aqui agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Queremos convidar vocês a seguir-nos, né, nas redes sociais, no @serenamente.podcast no YouTube e no Instagram, @podcast.serenamente. É isso, a gente está feliz, né, nosso primeiro episódio, e logo vamos preparar o próximo. Preparem-se, próximo vai ser vem com bom, tudo. tá bom? Um beijo, gente, obrigada. Beijo.